Será que vale a pena investir nas ações da Odontoprev? Alguns gostam, outros nem tanto. E aqui nós vamos avaliar essa empresa e vamos saber se no final vale ou não a pena se investir em Odontoprev. E sem enrolação e sem cortes, vamos começar aqui falando primeiro sobre a empresa para você que ainda não conhece a Odontoprev, tá? Ela foi fundada em 1987 por um grupo de cirurgiões dentistas, com o intuito aí de trazer a excelência no universo da odontologia. Lá em 2006, ela fez o seu IPO na Bolsa de Valores. Ela possui mais de 100 mil empresas clientes, tá? Mais de 7 milhões de beneficiários cadastrados. Ela é líder no segmento de assistência odontológica há mais de 20 anos e possui atualmente a maior operação de toda a América Latina. Está presente em mais de 2.600 municípios em todo o território nacional e conta com mais de 29 mil credenciados. Pessoal, essa é a Odontoprev para você que não conhecia a empresa, tá? Depois desse breve resumo, para você que não me conhece, o meu nome é André Silveira e nesse canal falamos de bolsa de valores, ações, investimentos e muito mais, e a gente não costuma deixar o bom humor de lado, tá? Aqui a gente troca uma ideia, nos comentários a gente conversa bastante, e se você quer aprender como avaliar uma empresa e não é inscrito ainda, aproveite esse momento, já se inscreva aí no canal. E você que já está ligado com a gente há um tempinho, já deixa aquele like para fortalecer, tá? Sem enrolação, vou tentar passar os 10 indicadores rapidamente. Nessa sequência de vídeos, a gente mostra 10 indicadores e se a empresa atingir a pontuação necessária em pelo menos 7 indicadores, ela vale a pena ser comprada ou ser mantida em carteira. Se ela atingir menos do que 7 pontos dos 10 avaliados, ela não vale a pena. E sem enrolação, vamos lá, porque a galera gosta de vídeo prático e rápido. Primeiro indicador, Dividend Yield. A empresa pontua se ela tiver um Dividend Yield dos últimos 12 meses superior à taxa Selic atual. Taxa Selic atual, que é a taxa básica de juros do nosso Brasilzão, está em 6,25%. E o Dividend Yield atual da Odontoprev está em 4,27%, como você pode ver nesse gráfico que eu coloquei ao lado. Ou seja, menor do que a taxa Selic. Então ela não pontua no Dividend Yield. Se a gente expandir aqui o gráfico em linhas do Dividend Yield histórico da Odontoprev, vocês podem ver, olha só, olha aqui, em momento algum ela pagou, nos últimos 10 anos, em momento algum ela pagou mais do que a taxa Selic atual. O melhor momento foi 2012, que ela atingiu 5,88%, tá? Mas, então, sabemos de uma coisa, a Odontoprev não é uma excelente pagadora de proventos, mas como vocês podem ver nesse gráfico, ela sempre paga, tá? Mas não é um número assim tão expressivo. Vou fechar aqui, voltar com aquele gráfico de todos os indicadores. Um barulho externo aí, se atrapalhar o áudio, vocês me perdoem, tá? Próximo indicador. PVP, preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. No momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Odontoprev estão sendo negociadas a R$ 14,25. No momento que você está assistindo, provavelmente teve uma queda aí no valor da cotação, mas vamos considerar o valor da hora da gravação do vídeo, R$ 14,25. O valor patrimonial por ação da Odontoprev está em R$ 2,05, como você pode ver nessa tabela, tá? Se ela está sendo cotada a 14,25, quer dizer que o PVP dela está em 6,74 vezes, ou seja, ela está sendo cotada mais de 6 vezes mais cara do que o valor patrimonial por ação. Até 1,5 vezes ela pontua na minha estratégia. Nesse caso, 6,25 vezes ela não pontua, está cara em relação ao valor patrimonial por ação, tá? Próximo indicador, PL, preço sobre lucro. Ela está sendo negociada 20 vezes lucro, ou seja, não vale a pena. André, que raios é esse? Explica. Olha só.
O lucro por ação da Odontoprev está em 0,69, ok? Se ela está sendo cotada a 14,25, ela está sendo negociada, o preço da ação, 20 vezes o lucro por ação. Ou seja, não vale a pena. Na minha estratégia, o PL tem que ficar inferior a 6, 7 vezes no máximo. Menor do que 7 vezes o PL, pontua. Maior que 7 vezes, não pontua, ok? Próximo indicador, EV sobre EBITDA, tem que ser inferior a 6 vezes e está em 0,81 vezes. A empresa está espetacular. Menor que 6 vezes vale a pena, tá? Só lembrando, nesse indicador, a gente pega o Enterprise Value, né, que é o valor da firma, e divide pelo EBITDA, né? EBITDA que é o lucro antes de juros, impostos, amortização, depreciação, tá? Então, quanto menor, melhor. Nesse caso, 0,81, ela pontua. Próximo indicador, olha aqui na tela. Dívida líquida sobre EBITDA tem que ser menor do que 2. Esse indicador nos mostra o grau de endividamento da empresa. E vocês podem ver que o dívida líquida sobre EBITDA está negativo em 0,05 vezes. Por quê? Porque a Odontoprev não tem dívida. O caixa dela é maior do que as despesas, do que o que ela tem a pagar, tá? Então, a dívida líquida dela é negativa, ela tem mais caixa do que dívida, por isso que a dívida líquida sobre EBITDA é negativa, tá? Próximo indicador, margem líquida tem que ser maior do que 10% e ela atingiu 20%. Ponto. ROI tem que ser maior do que 10% e a Odontoprev atingiu incríveis 33%. Ponto. CAGR, que é a taxa anual de crescimento composta aí das empresas. Ela tem que ficar positiva tanto na receita quanto no lucro. E vocês podem ver nessa tabela que está positiva receita e lucro, então ela pontua no CAGR. Payout tem que ser superior, na minha estratégia, tem que ser superior a 50%. Exemplo, 50% do lucro líquido, no mínimo, a empresa divide para nós, acionistas da empresa. Os outros 50%, ela pode fazer caixa, ela pode investir no negócio, ela pode comprar novas empresas, né? Ou seja, fazer novas aquisições, etc. Mas no mínimo 50% ela tem que dividir para a gente em forma de dividendos, proventos em geral, tá? E nesse caso ela atingiu um payout de 70%. E se eu for expandir aqui agora, só um minuto, vou expandir o payout aqui no máximo possível. Olha só, vocês podem ver que desde 2009, ou seja, nos últimos 12, 13 anos, ela sempre pagou muito. Um grande percentual do lucro líquido da Odontoprev vem pra gente, tá? Então, aqui vocês podem ver claramente que a empresa divide sim boa parte dos seus lucros conosco, tá? Próximo indicador, então payout pontua. Próximo indicador, lucro líquido positivo nos últimos 5 anos. Esse indicador funciona da seguinte forma: se a empresa não teve prejuízo líquido nos últimos 5 anos, ela pontua. Vocês podem ver aqui que tanto 2016, 17, 18 e 19, a Odontoprev teve lucro líquido positivo aí na casa de 300 milhões de reais anuais, tá? E se eu expandir o gráfico, olha só, de 2009 para cá, nos últimos 12 anos, ela nunca... Meu amigo, a Odontoprev nunca deu prejuízo nos últimos 12 anos, conforme mostra esse gráfico. Para quem não conhece esse gráfico, o gráfico é em barras, aqui verde e azul escuro, é o gráfico de receita líquida e a linha laranjada é o lucro líquido. Vocês podem ver que a linha laranjada está sempre acima de zero, mostrando que a empresa sempre deu lucro líquido positivo ao longo dos últimos anos, tá? Agora, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui na tela o gráfico da evolução das ações nos últimos 5 anos. 1, 2, 3, na tela. Vocês podem ver aqui que há 5 anos atrás, cada ação da Odontoprev valia em torno de R$ 10,46. E agora, recentemente, ela atingiu o valor de R$ 16,46. Alguns investidores podem pensar assim: pô, André, ela saiu de 10 e foi a 16 em 5 anos. Cara, é muito pouco, né?
A gente viu empresas aí que dobraram, triplicaram seus valores, né? Multiplicaram por várias vezes, mas eu não vejo uma evolução muito satisfatória da Odontoprev, né? Vocês podem ver, a Odontoprev ela oscila muito pouco, tanto para baixo quanto para cima. Ela é perene, ela é estável, tá? Mas se você acha que essa evolução de 10,46 para 16,46 é pequena, vamos fazer uma conta rápida. Eu vou anotar aqui do ladinho. Olha só. 10,46 para 16,46 é uma alta de 57% em 5 anos. Porém, ela paga uma média de 4% ao ano de dividend yield. Se são 5 anos, 4 vezes 5, 20. 57% mais 20%, 77% de valorização, de retorno, né, para o acionista em 5 anos. 77% dividido para 5 anos, nós temos um retorno anual de 15,4%. Se você pegar 15,4% e dividir para 12 meses, nós vamos ter um retorno de 1,28% ao mês nos últimos 5 anos, sem você fazer nada. Simplesmente tivesse colocado seu dinheirinho há 5 anos atrás, ele teria rendido 1,28% ao mês na Odontoprev. Renda fixa, meu querido, o que rende 1,28% hoje? Nada, tá? Então, Odontoprev não é uma empresa que vai se destacar nem em valorização, nem em pagamento de proventos. É uma empresa um pouco mais segura, com poucas oscilações. É uma empresa para quem não quer muita surpresa no final do mês ou no final do ano. É uma empresa sólida, líder de mercado, que divide boa parte do seu lucro líquido conosco, acionistas, mas ela não vai ser, por enquanto, uma grande pagadora de dividendos, tampouco vai crescer absurdamente ou cair absurdamente, tá? É uma empresa redonda que eu gosto bastante, não tenho em carteira, mas pretendo colocar no futuro, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo em algum momento, deixa um like e se inscreva no canal. Lembrando que não temos aqui recomendação de compra nem de venda, isso aí eu deixo com as casas de análise devidamente credenciadas. Eu sou um pobre investidor mortal que não posso indicar nada, tá ok? Foi um prazer ter você aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau! Opa, parou tudo agora, parou. André, quantos pontos que a Odontoprev deu? Você tá dando tchau, meu querido, mas você nem falou a pontuação, se vale a pena ou não. Cara, que loucura! Pessoal, depois dessa análise dos 10 indicadores, a Odontoprev fez 7 pontos. E na minha estratégia, sim, ela vale a pena investir, seja manter em carteira ou colocar em carteira. Superou 7 indicadores, vale a pena, tá? Então, na minha estratégia, ela se encaixa. Eu poderia muito bem adicionar as ações da Odontoprev na minha carteira, no meu portfólio, tá? Agora sim, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau!